Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 19 de maio de 2025, nós estamos na parábola da rede, segunda semana já que nós vamos trabalhar com essa parábola. Então, prosseguindo aqui, espera aí, recordando aqui a passagem, né, que é pequenininha, dá para a gente ler toda ela de novo. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era, os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe sim. E ele lhes disse: por isso todo escriba que se torna discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Então, a gente comentou ali, basicamente, o 47 e um pouco do 48. A gente não acabou o 48. O 47, então, ou quando fala novamente, é porque essa é uma passagem contada depois de uma sequência de 7 parábolas, né? E as 7 parábolas ele fala da questão do reino dos céus. Vimos que é Mateus que usa esse termo, né, reino dos céus. Os demais evangelistas usam reino de Deus, né? E ele usa esse termo por conta da tradição judaica de não falar o nome de Deus assim de forma alguma, né? Até hoje eles têm essa restrição, né? Então, falamos do que representaria essa rede lançada ao mar, falamos do mar como representação da nossa vida material, e falamos da rede sob 2 aspectos a gente pensou nessa parábola, né? Tanto o nosso lado particular, como sendo essa rede lançada, essa rede sendo a nossa rede de interesses que é lançada no mundo material, ou seja, no mundo que nós vivemos, né? Aonde a gente coloca os nossos maiores objetivos, os nossos maiores interesses, falando que nesse mundo que vivemos, a gente pode, quando fala recolhe todo o gênero de peixe, o mundo que nós vivemos, a comunidade, a sociedade que nós vivemos, nos oferece uma série de opções, vamos dizer assim, das mais diversas possíveis. Então, cabe a nós lançar a nossa rede onde realmente a gente, até o nosso grau evolutivo, onde a gente considere que ali eu vou encontrar, vamos dizer assim, bons peixinhos, né? Onde eu vou encontrar ali alimento para o meu espírito, né? E tentar desviar a nossa rede de onde a gente vai, onde a gente pode encontrar o que ele chama aí de deteriorados, né? Falamos da questão que quando fica cheia, é como se, vamos dizer assim, fechasse um ciclo, né? Porque essa questão da rede lançada ao mar aí, a gente colocou também como sendo toda pode ser a atividade, vamos dizer assim, toda a atividade da espiritualidade, no sentido de nos oferecer todas as oportunidades, todas as situações, as experiências necessárias para o nosso crescimento, não é? Então, um momento, por exemplo, que a gente... Porque é a hora que você recolhe a rede, e você vai separar os bons e os deteriorados, a gente comparou isso ao momento de aferição, né? Então, a gente pode comparar, por exemplo, com esse momento que a rede está cheia,
no nosso momento de desencarne, uma das opções, uma das possibilidades, né? Foram jogadas todas as opções para nós, né, durante a nossa existência aqui, e no momento do nosso desencarne, essa rede está cheia. Então, a gente vai fazer essa separação, a gente vai fazer essa separação do que foi bom, do que não foi tão bom, né? É um momento que a gente fala, que a gente comentou, que essa questão de puxar para a praia, e se sentar na praia, né? A praia é aquela sensação de mais tranquilidade, de serenidade, que a gente precisa dessa serenidade para fazer esse reconhecimento do que a nossa rede conseguiu pegar, né? Então, a gente comentou que, se você pensar, a gente lembrou da mensagem de Santo Agostinho, né, que fala para a gente fazer aquela meditação toda noite, não é isso? Então, aquele momento que a gente faz essa reflexão, é o momento que a gente está sentado na praia, né? Ou seja, é um momento de tranquilidade que a gente precisa para realmente avaliar tudo aquilo que foi o nosso dia, né? Esse momento de aferição a gente faz também, né? Quando no desencarne, quando a gente precisa ali daquele momento de reflexão. A gente comentou, tanto se eu for um peixinho bom, que você colocada num determinado recipiente, como se eu não for um peixinho que ainda não chegou à condição de bom, que você é encaminhado para outro recipiente, né? Tanto um quanto o outro precisa de um momento de reflexão, um momento de serenidade, né, de orientação, de tranquilidade ali, para refletir sobre como vai ser a nossa vida depois daquele momento, né? Depois daquele momento. Eu acho que basicamente foi isso que a gente comentou, tivemos muitos comentários, mas resumindo, acho que foi isso, né? E a gente ainda estava no 48, eu coloquei ele aqui, quando ficou cheia, depois de puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. A gente ainda estava comentando essa questão do jogaram fora, né? Porque o jogaram fora, a gente não pode pensar em foram eliminados, né? Se você pensar na espiritualidade atuando ali, né? Os bons vão ser encaminhados para algumas colônias, sei lá, e os deteriorados vão ser jogados fora? Como assim? O que é isso aí, esse jogado fora aí, né? Então, a gente comentou que esses jogados fora aí não quer dizer que são eliminados ou desprezados, ou, né? Mas que, de alguma forma, eles vão ser encaminhados para alguma outra situação, algum outro orbe, alguma outra encarnação, para que realmente, né, essa condição de deteriorado é uma condição bem temporária, né, uma condição momentânea, que todos nós vamos conseguir superar, né? Eu me lembro desse trecho aqui, ó, que nós lemos a semana passada: se alguém não pertence a mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhem e no lançam no fogo e ele queima. Quer dizer, se a gente pegar isso aqui ao pé da letra, né, e tinha uma outra também, esse aqui, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Tanto esse versículo como esse outro aqui que a gente viu de João, os dois estão falando exatamente a mesma coisa que a gente está comentando aqui, da questão do jogaram fora, né? E vai queimar no fogo do inferno ali, o fogo como um elemento de purificação, né? Ou pode representar um momento doloroso, pode representar um resgate complicado. Então, vai ser encaminhado para alguma condição mais propícia, né? Então,
Então, aqui, ó. Então, não devemos entender o ato de lançar fora como uma exclusão ou abandono, mas sim como um processo pedagógico de renovação e purificação, muitas vezes doloroso pela própria escolha do espírito, mas que lhe proporcionará uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Que a gente colocou como no nosso reencarne, na nossa programação, né, reencarnatória, a gente pode fazer escolhas, né? E às vezes a gente escolhe uma coisa mais difícil, vamos dizer assim, para que a gente possa partir realmente para o nosso crescimento espiritual, né? Por isso que vem esse versículo aí que a gente já leu, mas vamos ler de novo, né? Se alguém não pertence a mim, é lançado fora como um ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Então, é aquela história, não se pode levar nada ao pé da letra, mas o que ele está falando aí é o que está escrito em cima, né? O que não permanece em mim, ou seja, aquele peixinho que foi considerado deteriorado, que até aquele momento ele não seguiu, vamos dizer assim, as orientações de Jesus, ele não permanece em mim, não tá em comunhão comigo, né? Então, esse lançado fora é o mesmo que a gente fala aqui do versículo aqui, né, que é o jogaram fora aqui, né? Então, entender bem isso daí. E aí tem um texto, alguém quer fazer algum comentário, gente? Depois tem um texto do Emmanuel. Pode falar. Não, é esse momento, né, que você falou que é um fechamento de um ciclo, quando a rede está cheia, a gente pode considerar isso. É só assim, é quase que meio óbvio, mas a gente pode considerar também como um momento de maturidade nosso, né? Ou de até da melhor idade, até, né? Que é um momento que a gente consegue pouco acalmar das questões da vida e das questões de ganhar dinheiro e das questões de criar filho. Então, de uma certa forma, a gente tem uma certa tranquilidade e dá para olhar para trás, né? E ver do tesouro que é a vida que a gente teve, né? As experiências boas e as não tão boas, né? E que seriam os peixes deteriorados, que a gente pode lançar fora seria, sei lá, desconsiderar como possibilidades de evolução. A gente entende já que tem certas coisas que a gente fez ou caminhos que a gente tomou que não valeram a pena. É melhor a gente desprezar para ser mais feliz, ou, né, para conseguir o concórdia, enfim. Então, talvez essa rede cheia possa também ser esse momento aí, mesmo que não seja a desencarnação, né? Sim, sim, com certeza. A gente falou, inclusive, relacionamos isso àquela mensagem do Santo Agostinho, né? Que, não é? Que a gente pode pensar nisso no final de cada dia, ou a cada momento, às vezes a gente acorda para alguma coisa que aconteceu, acabou de acontecer, você fala, caraca, como é que eu fui fazer aquilo? Né? É um momento, né? Outra coisa que eu ouvi também outro dia, que eu achei muito interessante, porque a gente fala em exílio, transição planetária, parece que vai existir um momento X, né, que vai acontecer que essa rede vai ser colhida e que vai ser separado o joio do trigo, aí, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, acontece isso já durante muito tempo, né? Por exemplo, se você pegar as obras de André Luiz, por exemplo, né? Quando Clarencio foi buscar lá o André Luiz, o que acontece? Ele não chama outros, não é?
E não só nesse momento, mas em outros momentos da obra, dos livros aí de André Luiz, até no Memórias de um Suicida, se eu não me engano, também tem isso, né, que eles vão com uma caravana buscar alguns espíritos tal, e oferecem para todos, na verdade, né? Mas alguns simplesmente fogem, outros têm até uma atitude meia violenta. Enfim, essa separação, na verdade, ela é feita quase que sempre, né? Quase que sempre, entendido? Então, se fala muito, né, que essa transição essencialmente está sendo feita nos umbrais, né, que os umbrais estão sendo esvaziados, por isso que a gente está nessa coisa aqui tão agitada, né, tão complicada. Então, assim, esse momento não é um momento, né, mas é um processo que é feito ao longo de muito tempo, né? Se você pensar que na época de Jesus ele dizia o reino de Deus já é chegado, então desde aquela época é chegado e nós estamos esperando que ele chegue ainda, né? Então, assim, desde aquela época ou até antes, né, essa separação ela é feita constantemente, né? Ela é feita constantemente. Bom, vamos lá. Vamos ler, porque ele fala, a gente colocou aqui atrás, né? Deixa eu buscar aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza fruto. E a gente comentou que esse versículo tem tudo a ver com isso que a gente tá vendo aqui, né? E aí, esse texto aqui do Emmanuel, ele comenta exatamente isso: eu sou a videira, vós as varas. Então, vamos ver o que inclusive o título, né, é As Varas da Videira. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente aqui. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Inclusive, a gente tem que pensar que todas as noções generosas da humanidade nasceram com a sua divina influenciação, não só na vinda dele aqui encarnada. Ele teve muitos missionários que ele enviou para a humanidade, né, para transmitir sempre essa noção generosa aí para a humanidade, né? Com justiça, asseverou aos discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, de seu espírito sublime, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores, sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Olha aí, os peixinhos que são separados, né? Que vão queimar aí no fogo. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Lembra quando a gente estudou, acho que era nos Vinhateiros Homicidas, tinha lá um versículo que ele falava que falava da pedra angular. Todo aquele que se ficar embaixo da pedra angular, né, vai ser esmagado, ou seja, aquele que se opor a porque a pedra angular é aquele que segura toda a construção, né? E o que segura toda a construção, toda a humanidade é o Evangelho do Cristo. Então, se você quiser tirar essa pedra, você vai ser esmagado embaixo dessa construção, né? Então, sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. As ciências, voltando ali, né? Não quer dizer também que vai ser esmagado e vai ser destruído completamente, né? Mas o que ele quer dizer é que não há como se opor para a vontade divina.
E quem se opõe só cria problemas, vamos dizer assim, para a própria existência, dificuldades para a própria evolução. Que a obra divina, ela acontecerá hoje ou amanhã, a gente não tem data para isso, mas vai acontecer. Né? A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são as varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganados, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. A gente chegou a comentar a semana passada, acho que foi até a Sheilinha que lembrou, comparando esses deteriorados, vamos dizer assim, com os mortos espirituais, lembra? Não é? Então, veja que os mortos espirituais são o quê? Aqueles que ficam distantes das leis divinas, não é isso? Então, voltando ali no 7, quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Aquele que se afasta da doutrina, do evangelho, das leis divinas, ele se resseca por dentro. E ele acaba como um galho seco, ele cai no chão, né? Cai no chão e vai ser, como está escrito no 8, né? Vai ser novamente encaminhado pela misericórdia divina, pela misericórdia do Divino Mestre, vai ser novamente encaminhado para outro setor, para outro recipiente, usando o termo da parábola, né? Para que possa realmente prosseguir na sua vida, né? Comentários? Prosseguindo mais um pouco, então. Um texto de Kardec que está na Gênese. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Estamos na transição, né? A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono, olha os galhos secos aí, são as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Lindo texto, né? Se você pensar nas folhas que caem, comparar com os galhos, os ramos secos, né? As folhas como sendo, talvez, todas as nossas existências aqui, né? Todas as nossas reencarnações, né? Algumas dão certo, outras não tão certo, né? Mas, de alguma forma, são os ciclos da humanidade. São os ciclos da humanidade, né? Fala. É o que você falou ali, né? A primeira frase, opera-se presentemente, o Kardec falou lá, né?
150, 160 anos atrás, um desses movimentos gerais destinados a realizar a remodelação da humanidade, aquela questão de que isso é um processo que já tem vindo e sempre aconteceu, não vai ser um momento e tal. E também ele está falando bastante aí da lei da destruição, né? Que é para a renovação. Muito bonito mesmo. Lindo esse trechinho aí. Então, vamos lá. Outro texto de Emmanuel. Harmonização. Eleição e escolha. Em todos os lugares surgem os chamados ao aperfeiçoamento, mas em toda parte há poucos escolhidos, porque raros se elegem. O mestre divino não destaca os discípulos à maneira dos ditadores terrestres, que condecoram afeiçoados segundo o capricho que lhes é próprio. Percebe, nas culminâncias da virtude e do serviço, aqueles que souberam escalar a montanha do esforço individual no bem. Semelhante critério é idêntico ao que adotamos na lide comum para assinalar os colaboradores necessários ao trabalho que pretendemos realizar. Num escritório, não aceitamos auxiliares que se afastem do alfabeto. Num campo de serviço agrícola, não estimamos a cooperação daqueles que menosprezam a enxada. Num templo religioso, não compreendemos o concurso de quem renega a fé e a esperança. Num hospital, não entendemos a presença de enfermeiros que detestam os doentes. Demonstra-nos a lógica que o homem, pela boa vontade e pelo sacrifício no dever rigorosamente cumprido, cresce sobre a multidão e se mostra digno de tarefas sempre mais nobres. Se desejas, desse modo, penetrar o colégio dos escolhidos de Jesus, começa hoje o teu ministério de aplicação à prática viva dos seus ensinamentos. Indiscutivelmente, o Senhor escolherá o teu coração para brilhar no banquete da fraternidade e da luz, da renovação e da graça, mas antes disso, é imprescindível que te faças eleito por ti mesmo, elevando a tua alma acima do nivelamento em que se emanam a ignorância e a ociosidade, na terra seca ou enfermiça do menor esforço. Então, sendo eu um peixinho bom, ou um peixinho deteriorado, de toda forma eu tenho que me esforçar, não é? Porque se eu quiser ser um peixinho bom, como ele fala aqui, é imprescindível que te faças eleito por ti mesmo, elevando a tua alma. Então, reconhecendo a nossa necessidade de servir, inclusive lembrando todos esses exemplos que ele coloca aqui, né, no hospital, que eu seja uma enfermeira que me dedica aos enfermos, que eu seja alguém dentro do tempo religioso que realmente busque a minha fé, a minha esperança, que busque fortificar a minha fé, né? E no campo agrícola, que eu seja aquele que pega na enxada realmente, etc., né? Ou seja, aquele que cumpre com a tua obrigação, né? Cumpre com a tua obrigação. Por isso que ele fala ali, eleição e escolhas. Você, fazendo boas escolhas, você será o eleito por ti mesmo, né? Para ser aqui os escolhidos de Jesus, como ele fala ali, né? E não é Jesus que escolhe, né? Ele deixou bem claro aqui no 10 que é você que se elege como um escolhido de Jesus, né? A gente já estudou isso. Comentários? Prosseguimos? Prosseguimos. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Na verdade, a gente já comentou até bastante essa questão aí, né?
Só relembrando aí que ele fala, os anjos sairão e separarão. A gente comentou na semana passada que se houver essa necessidade de separação do joio do trigo em algum momento, né? Ou seja, encaminhar você para um recipiente ou para outro recipiente, utilizando o termo da parábola, né? Encaminhando você para uma condição ou para outra condição, para uma situação, outra situação, quem vai fazer essa distinção, né? Quem vai conduzir, orientar você, não vai ser um espírito qualquer, né? Realmente serão os espíritos mais elevados, aqueles que estão realmente em comunhão com o Pai e que saberão fazer essa condução, vamos dizer assim, da gente para cá ou para lá, né? Seguindo a vontade do Pai, né? Que estiverem realmente em comunhão com o Pai. Mas vamos lá. Falar um pouco da consumação da era, né? A consumação da era representa o fechamento do ciclo evolutivo atual da Terra, sob a condução de Jesus e seus prepostos, ou anjos, entre aspas, que tem por missão esclarecer e amparar os homens nesse processo. Aí tem um trechinho aqui que está na Gênesis. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, é que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos. Nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução, acho que de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, uma das grandes leis fatais do universo, ó, o grande fatalismo aqui na nossa existência, é a evolução, né? É a evolução. Mais cedo ou mais tarde, os mais rebeldes vão chegar lá também. Talvez até os mais rebeldes cheguem numa condição de peixinho bom, vamos dizer assim, num outro orbe, né? Talvez sejam até encaminhados para outros orbes, mas todos, de alguma forma, né? E não existe nada de místico nisso. É a vontade divina, é a lei, como ele diz assim, uma das grandes leis fatais do universo. Né? Seguindo, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para a manifestação universal que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso está no Prolegômenos, do Livro dos Espíritos. Então, esse momento, né, chegaram os tempos, ele está falando lá quando que é 1857? No Livro dos Espíritos, né? Parece que é isso, né? Salvo engano, não, 1857. Então, há mais de um século, quase 2, né? E é interessante porque o tempo de Deus é uma coisa, o nosso tempo é outra, completamente diferente, né? Com certeza, é interessante quando, na época de Jesus, né, era falado, é chegado o momento, é chegado o reino o reino dos céus está chegado, né? Eu estou no estudo de Atos, né? E outro dia, a gente até vou até pegar aqui para a gente, que no primeiro capítulo de Atos, na segunda perícope, né? Jesus ainda não tinha ascendido, né? Capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, ó, assim, os que estavam reunidos, os discípulos ali que estavam com Jesus, né, o interrogaram dizendo, Senhor, é nesse tempo que estás restaurando o reino de Israel? Quer dizer, a gente até sorriu por conta disso, porque assim, eles passaram 3 anos com Jesus, né, Jesus falando para eles da missão deles,
falando o que ele tinha vindo fazer, né? Já tinha desencarnado, ele estava aqui, né, materializado aqui novamente com eles, né? E eles perguntam, é agora que você vai botar aqui, restaurar o reino de Israel? Como quem diz, é agora que você vai subir no cavalo, levantar uma espada e acabar com o povo romano? Não é? Então, assim, até eles, né, depois de tudo que eles ouviram ali pessoalmente, quando chegou nesse momento, né, da aparição de Jesus, antes da ascensão dele, ele fala, é agora que vai acontecer? Então, assim, a gente sempre espera alguma coisa momentânea, a gente sempre espera alguma coisa que venha de fora para dentro, né? E esse processo, Jesus está anunciando desde o ano zero, né? Do ano 30, sei lá, né? E, então, é um processo muito lento, uma modificação muito lenta e constante, né? Porque, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Mas, de novo, ele está falando, olha, estão sendo enviados aí muitos missionários, né? Ele fala que receber as ordens do qual espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, ou seja, os espíritos começaram a fazer mensagens em toda a terra, né? Era o início da doutrina espírita, né? Então, assim, a consumação da era é um processo, gente, é um processo muito lento, que desde lá, Jesus falando com os discípulos, a gente está esperando. A gente está achando que vem de fora. Não vem de fora, né? A gente que tem que se eleger por si próprio, né? Podemos entender os malvados como aqueles que momentaneamente, isso a gente já comentou, né? Têm suas mentes voltadas para a prática do mal. Os justos, por sua vez, já se voltaram para o bem. Não que sejam já espíritos redimidos, mas cujos esforços já se dirigem para a vivência do bem e da fraternidade. A linguagem bíblica ser justo significa buscar viver em conformidade com os padrões estabelecidos pelas leis divinas. Para nós, espíritas, seria o homem de bem, aquele que se esforça por viver segundo a lei de justiça, amor e caridade. Então, é o que a gente comentou já, acho que a gente comentou semana passada, né? Quando se fala em exílio, quem que vai ser exilado, né? Talvez os que ele chama de malvados, mas é aquele que realmente se compraz com o mal, né? Tem suas mentes voltadas para a prática do mal, como está escrito aí. Aquele que tem prazer em prejudicar, tem prazer em ver o outro sofrendo, aí sim. Mas os justos, é bom lembrar que ele fala assim, não que sejam já espíritos redimidos. Não é o espírito puro, não é aquele que já é um peixinho purificado, não, né? Mas é aquele que como está ali embaixo, olha, busca viver em conformidade com os padrões estabelecidos pelas leis divinas, que nos esforçamos para ser um homem de bem, né? Acho que isso a gente chegou a comentar já semana passada, né? Ai, eu não sei quem levantou a mão, mas pode falar. Sou eu, Val Adídima. Fala, Didimia. Eu acho, né, que o nosso processo evolutivo, né, por exemplo, imaginemos agora, né, a gente já tem a intencionalidade de se transformar, né? A gente já definiu isso como meta, né? A gente já definiu que pelo menos agora no momento, a gente vai desenvolver a disciplina do estudo, da perseverança, da continuidade, né,
da coisa. Então, isso faz com que a espiritualidade também nos auxilie mais, né? Então, quer dizer, a gente recebe uma rede de apoio do plano espiritual a partir do momento em que eles sentem realmente a nossa intencionalidade em se transformar, né? Então, quer dizer, a gente ainda está muito longe da perfeição. Estamos ainda no ensaio e erro, somos mais disciplina do que virtude, né? Fazemos o bem ainda, né? Muito mais... já sentimos os efeitos do bem que o bem nos faz, né? Mas ainda não temos aquela convicção, vamos dizer assim, de espírito mais amadurecido. Mas tudo isso aí já indica um processo de que a gente está nesse processo, né, de realmente querer se transformar. Então, aí é que eu acho que os espíritos nos compreendem nesse sentido, entendeu? Nos veem dessa maneira, né? Compreendem até, às vezes, as nossas quedas, os nossos ensaios e erros, né? Mas estão sempre a nos, vamos dizer assim, sustentar, né? Sustentando, vamos dizer assim, nessa caminhada aí, né? Rumo à verdadeira transformação. Seria mais ou menos isso? Com certeza, querida, muito bom, muito obrigado. E aqui tem uma questão que continua nessa mesma questão, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ou que pelo menos tenta, né? Não podemos pensar assim. No âmbito individual, poderíamos pensar que, após um ciclo de experiências evolutivas, a nossa consciência, através de seus princípios intelectuais e morais mais elevados, representados pela figura dos anjos, é responsável por fazer essa separação entre nossos sentimentos e hábitos menos dignos, que deverão ser renovados e purificados, e aqueles mais nobres, que deverão ser mantidos e aprimorados. Acredito que a gente tenha comentado bastante isso, né? No âmbito individual, essa separação com relação aos hábitos, aos sentimentos que a gente deve manter, deve aprimorar, né? Os mais nobres, e tentar separar, tentar deixar de lado os que são menos nobres, né? E os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A fornalha de fogo, a gente pode pensar realmente, como a gente já comentou, na questão dos resgates mais dolorosos, né? No fogo da purificação, né? E o pranto e o ranger de dentes são os nossos lamentos, vamos dizer assim, né? Por conta disso, né? E onde há lamento, provavelmente há arrependimento também, talvez, né? Porque se eu choro por alguma coisa que eu fiz, é porque provavelmente eu me arrependi daquilo que eu fiz, né? Mas eu acho que está falando sobre isso mais à frente aqui. E os lançarão. Eu peguei alguns trechos desse Evangelho por José Damasceno Sobral. Não sei se vocês conhecem, José Damasceno Sobral era da época do Honório Onofre de Abreu. Trabalharam juntos, né? E ele tem duas apostilas que ele vai comentando assim o Evangelho, quase que palavra por palavra, assim, sabe? É muito interessante. Eu tenho o PDF. Se alguém quiser, depois eu posso até passar. Então, e os lançarão? É a lei de causa e efeito em funcionamento. Parece que ela é severa, porém convém lembrar que inúmeras oportunidades foram e vêm sendo proporcionadas a todos.
Se não se arrependem, é simplesmente porque não desejam. Se não mudam o roteiro de suas ondas, é porque não querem. E vão em grupos por causa da sintonia no mal que se estabelece entre eles. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão que eu estou vendo nessa passagem que a gente vai ver depois, né? A entrada de Jesus, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Aquela multidão, né? Aquela multidão que a princípio foi levada toda para homenageá-lo ali na entrada e depois foi levada a pedir a sua crucificação. Então, como que a gente tem que ter muito cuidado com as multidões que a gente participa, né? A gente é muito Maria que vai com as outras, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma questão da sintonia, né? Vamos lá. O fogo, na linguagem bíblica, além de representar o espírito, é o símbolo da purificação espiritual, que vai, aos poucos, consumindo os aspectos negativos da individualidade, abrindo espaço para a renovação. Sua origem está na própria consciência do ser, sede das leis divinas que nos lança a esses processos retificadores, assim como os anjos do texto. Comentários? Muitas vezes nós somos encaminhados, vamos dizer assim, para esse fogo compulsoriamente, porque nós ainda não temos, né, condições de escolher o que é melhor para nós. Mas muitas vezes a nossa própria consciência, como ele fala aí, com sede das leis divinas, né, nós próprios nos lançamos a certos processos retificadores, né, e faz o papel dos anjos que está aí na parábola, né, nos nossos planejamentos reencarnatórios, né, a gente faz essas opções, né. Na fornalha de fogo, também do Damasceno, é o que as outras religiões identificam como um inferno. Todavia, para nós espíritas, há um inferno muito mais doloroso. É o fogo da consciência culpada, que acompanha a criatura para onde ela for. Certamente, o local onde muitas se achem em tal estado transforma-se em região infernal, ou seja, de sofrimentos e horrores. Então, às vezes, a pessoa que encarnada, ela está vivendo no inferno, né? Ela está vivendo no inferno de uma consciência culpada, de um medo, de um vício. Ela própria se lança nessa fornalha, né? Eu vou falando aqui, gente. Quando tiver alguém aí, levanta a mão, tá? E de fogo, né? Fornalha de fogo. O fogo, isso aqui ainda é o Damasceno falando, tá? O fogo é elemento purificador por excelência. Materialmente falando, só há fogo enquanto existir. Olha que interessante. Só há fogo enquanto existir combustível. Espiritualmente, o processo é idêntico. Apenas ocorre a dor enquanto persistir a consciência culpada em decorrência da reincidência do erro, no erro consciente. De verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Então, enquanto a gente persistir no erro, eu vou estar dando combustível para que esse fogo continue, né? Ali, fogo daquele estado de condição, uma vez, deixa eu só acabar aqui, uma vez pago o último centil, o espírito está liberado. Tal afirmativa é muito consoladora. Não há sofrimento eterno, para sempre. Quando a Bíblia fala em sofrimento eterno, é porque, sendo sofrimento, custa passar, dá a impressão de ser eterno.
É eterno enquanto dure, né? É eterno enquanto eu manter a existência desse combustível aí. Ele vai ser eterno. A partir do momento que eu passo a retirar esse combustível, né, ele vai se apagando. Eu não sei quem levantou a mão, mas pode falar. Fui eu, Val, mas foi sem querer, foi mexendo aqui no mouse sem querer, minha linda, tá? Perdão, foi Dídima. Tudo Dídima que bem. levantou a mão sem querer, meu. Perdão. Não tem problema, não. Então, vamos prosseguir mais um pouco. O pranto simboliza aqueles que já iniciaram seu processo de arrependimento, que é a primeira etapa do processo mais amplo de purificação espiritual. É a primeira etapa para você começar a parar de fornecer o combustível que ele fala aqui, né? Porque a pessoa que se compraz com o mal, ela faz o mal e ela se delicia com aquilo, né? A partir do momento que você se arrepende, aí vem o pranto. Ele simboliza o início do processo de arrependimento. Então, vamos ver o que Kardec fala aqui no Céu e Inferno. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, de deixar de fornecer combustível, né? O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, se você se arrepende, você suaviza os traços da expiação. É muito legal isso, né? Porque se você não está arrependido, vem aquele resgate doloroso, né? Mas a partir do momento que você se arrepende, que você tenta se ligar com as leis divinas, é como, acredito que a Didiminha estava falando, você recebe todo o amparo necessário para você prosseguir e ser vitorioso nessa sua empreitada, vamos dizer assim, né? Então, realmente, o arrependimento suaviza ali a sua expiação, deixa o seu resgate menos doloroso, né? Vai abrindo mais esperança para a sua reabilitação, para a sua total reparação aí, né? E com a lei de causa e efeito, realmente você vai destruindo a causa. Pode falar. Eu lembrei da frase de Jesus, né, que ele fala que o meu fardo é leve. É isso, né, que quando a gente tem as noções do Evangelho e das leis, fica mais leve, a gente entende as coisas, e isso ajuda, faz toda a diferença, né? Então, nesse arrependimento também, quando a gente percebe, o arrependimento é a gente olhando para dentro, né? E aí a expiação, que seria talvez o ranger de dentes, fica um pouco mais, né, passável, sei lá. Mas eu lembrei da frase de Jesus, né, que o meu fardo é leve, é por isso. Boa lembrança, amigo. Boa lembrança mesmo. Obrigada. Já o ranger de dentes, olha aí, se relaciona com aqueles que ainda se rebelam com a lei divina, porque ranger de dentes parece que você está com raiva, assim, né? Não é? Então, é o que ainda se rebela, mesmo ao enfrentarem as consequências negativas de seu ato, né? Então, nesse caso, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Essa frase simbólica por excelência é o sinal do sofredor abatido, porém submisso, isolado na própria dor,
mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Isso também está no céu e inferno. Achei interessante isso, né? Lembra? Ai, que coisa, parece que você está falando assim. Ai, que raiva! Você fica. Então, é aquele que ainda tá muito rebelde, ainda não admitiu, né? Ainda não. Assim como o fogo queima enquanto há combustível, o fogo moral não se apaga enquanto não há um arrependimento real e um sincero desejo de mudança. Por isso, Jesus se referia com frequência a um fogo eterno, isto é, aquele que é eterno enquanto dura, que não cessa enquanto não tem sua fonte extinguida. Mas se o fogo, é fogo isso aí, né? Se o fogo queima, lembremos-nos também de que produz luz, isto é, se bem aproveitado, o sofrimento traz consigo iluminação espiritual. Fantástico isso, né? Fantástico. Agora, o parecer do Damasceno com relação ao pranto e ao ranger de dentes. Calma, Belinha, a gente vai, filha. Já vai. Pranto. Choro por parte de quem já se aproxima do arrependimento. Lamentação acerca dos próprios desatinos. As lágrimas, como água, também servem para lavar. Bonito, né? O ranger de dentes demonstra a revolta de que estão ainda possuídos muitos elementos. Contudo, a revolta só muda a situação para pior, torna o sofrimento mais intenso e sofre tanto até que deseja um basta, um ponto final. Isso é o alvorecer, o início do arrependimento, com a paulatina alteração de toda a situação. É por isso que o Espiritismo ensina que o mal não existe. O mal hoje será o bom amanhã. É a fatalidade da evolução. É muito legal esse evangelho do José Damasceno Sobral, viu, gente? Tudo bem? Prosseguimos mais um pouco? Vamos lá. Uma questão do Consolador, Emmanuel, questão 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Tudo bem, pessoal? Seguimos mais um pouco? Estamos caminhando bastante hoje. Tem uma menina me chamando aqui, gente. O sofrimento, portanto, é proporcional à rebeldia do espírito em se transformar, e não existem sofrimentos eternos. Livro dos Espíritos. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado?
no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. É uma fala de São Luís. André Luiz, no Mundo Maior, benfeitora Cipriana. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Quietinha. Espera, que já vai. Quietinha. Elas estão impacientes hoje, gente. Difícil elas estarem assim. Fala. Não sei quem é, pode falar. O Val, assim, a questão do sofrimento, ela é delicada, né? Delicada, porque a gente também não pode cair na questão de buscar, assim, quase o sofrimento, ou de achar que porque você está sofrendo, ou porque você teve uma doença, ou porque você perdeu alguém, ou enfim, não sei, né? Alguma coisa que te cause sofrimento. Não sei, que você está está sendo assim, que você está subindo, que você está evoluindo automaticamente, entendeu? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Porque o extremo foi aqueles momentos da humanidade em que se batiam, coisa, né? Mas, assim, isso, às vezes, pode acontecer abstratamente na nossa mente, né? Numa mente que não entendeu essa questão do que o sofrimento pode gerar de bom, gerar de maturidade, gerar de discernimento. Então, é importante que a gente tenha esse bom senso aí quanto à questão do sofrimento, e não, sei lá, né? Talvez todo mundo já saiba disso e eu estou chovendo no molhado. Não, mas eu acho que é exatamente o que a Cipriana está falando aqui, né? Não é porque você está sofrendo que você está subindo. Tanto pode ser, tanto você pode... olha, que eu ia falar aqui, ó. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Muitos aproveitam esse momento para realmente acender. Mas muitos ou estacionam ou simplesmente se revoltam e perdem até uma grande oportunidade. Então, mas eu estou dizendo que o problema é quando a pessoa gosta de procurar o sofrimento ou acha, entendeu? Que se ela se revolta é ruim também, porque ela também não está entendendo. Mas, às vezes, tem essa coisa ao contrário, de quase que procurar ou achar que está sendo divinizado ou está necessariamente evoluindo porque está sofrendo. Às vezes você está sofrendo errado, né? Sei lá. Eu só queria falar essas coisas aí que me passaram pela cabeça. Mas é isso. Eu passo. Obrigada. Viu, Shelinha? Você me lembrou? Você me lembrou lá no capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários.
né? Que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém mais levantou a mão aí? Quem é? Eu Pode acho que falar. eu entendo a Sheila quando ela fala nisso, porque tem gente que faz do sofrimento um martírio. Eu já vi gente fazer assim, eu estou sofrendo, mas isso aí eu sei que é para eu melhorar, que não sei o quê, e vai deixando, entendeu? E não vai procurar uma ajuda melhor. Começa e fica ali naquele martírio. E não é martírio. Eu acho que, eu não Curtindo sei aqui. se a Sheila quis dizer isso, eu entendi, Legal. não é? Ah, Não é um martírio. e também não é assim. Ai, meu Deus, esqueci o que eu ia falar, desculpa. Fala, querida. O que é? Quem está falando? Não, é A assim, que Sheila, a Glorinha estava falando, me veio uma coisa na cabeça que ela me fez lembrar e na hora que eu fui falar eu esqueci. É assim, como se fosse uma recompensa. Eu vou ter recompensa, então eu vou. Ah, sim, não, isso que eu ia falar, lembrei. É assim, você não se isso. conformar. Porque quando você não se conforma com alguma coisa e vai buscar melhorar aquela situação, não é pecado fazer isso. Você não Claro, tem Não, que, né? Você tem que claro. buscar melhorar, com Uhum. certeza. né? É isso. Com certeza. Claro, para isso Deus traz o recurso para a gente, né? Inspira a ciência, né? Lógico, não é Sabe? porque Para que haja o progresso, isso. né? Tudo está baseado na lei do progresso. Mas tem gente, eu já vi gente dizer, eu estou sofrendo, eu sei que eu estou sofrendo, mas daqui a pouco, não sei o quê. Não é bem assim, e ficar acomodado. O problema é que tem gente que se acomoda, achando que está A questão da legal. resignação, né? A resignação não é uma questão Não, de braços passividade. Não, a cruzados. resignação é uma questão ativa também, né? De você Tá, aceitar aquilo, tá tudo bem, eu tenho que passar por tá. isso, mas eu vou fazer tudo possível para que eu possa Exato, exato. sair dessa Arregaçar as situação. mangas. Uhum, Né? perfeito. Obrigada. Isso aí. Bom, pessoal, vem mais um texto aqui do Emmanuel, que é fogo mental. Está falando tanto aqui de fogo, né? Fogo mental, fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Figura-se látego mortífero em agitação permanente, conquanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devora-nos o tempo, dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. É como se, depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. O remorso é um fogo mental diluindo a existência em suplício invisível. Foge assim de ofender, pois, embora o perdão se erija qual remédio eficaz da misericórdia divina para as doenças que levianamente criamos, é da própria lei que, ao ferirmos alguém, caiamos por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. Forte, né? Quer pensar um pouquinho? A culpa faz isso com a gente, né? Culpa. É difícil. Por isso que ele fala aqui, né?
Apesar de que o perdão seja um remédio eficaz, né? Mas é importante lembrar que quando você... Aqui ele fala, parece que ele está falando fisicamente, né? Você está batendo em alguém, ferindo alguém, né? Mas você pode ferir alguém de muitas maneiras, né? E quando você faz isso, no fundo, você faz a você mesmo, né? E muitas vezes você, como ele fala aqui no começo, algumas consciências são insensibilizadas, né, com isso, mas quando você cresce um bocadinho, que você percebe o que você fez, surge esse fogo mental, que ele fala aí, surge esse sentimento de culpa, que é muito doloroso. Mas que a gente tem que trabalhar, né? Porque se a gente não trabalhar, cai no que a gente estava falando aí entre a Sheila e a Glorinha aí, né? Numa interpretação mais concreta do símbolo do fogo, pode-se pensar nas tempestades de fogo que ocorrem nas regiões espirituais inferiores, com o objetivo de purificar o ambiente espiritual. Não sei se vocês lembram, no livro Obreiros da Vida Eterna, eles falam de um fogo lá. Antes de maiores explicações, isso está no Obreiros, né? Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão das alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Desta vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície, penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Eu não sei se vocês lembram disso, a gente vai parar por aqui. Vocês lembram disso no Obreiros, está no capítulo 10, que o capítulo tem, inclusive, o título de Fogo Purificador. Então, olha, como que uma tempestade, ali, o trabalho dos desintegradores etéricos que ele fala, hein? É para acabar com os resíduos inferiores e matéria mental que se amontoam excessivamente onde eles estão ali. Quem foi que levantou a mão? Pode falar? Val. O Val, é nesse... Não é com a Cipriana que acontece lá aquela cena impressionante deles sendo recolhidos e alguns não conseguem, né? Não deixam, mas os que vêm, eles dão a mão. Você lembra dessa cena? É Zenóbia. Não é Cipriana, não? É com a Zenóbia? Zenóbia, ela que dirigia aquela casa de transição, né? Casa de transição, aquela casa que se movimentava, aquele local que se movimentava, que depois do fogo purificador, eles saíram daquele local e foram para outro local. E aí que até a Zenóbia foi resgatar o Gregório lá onde ele estava, lá no lugar ruinzinho. Não, filha, esse não é do Gregório, não. É Gregório é do Libertadores, né? da libertação. Foi libertar alguém, se não foi o Gregório, foi outro padre. É verdade, eu acho que é verdade. Foi um padre que fazia tudo errado e a Zenóbia tinha sido uma namorada que ia casar com esse padre só que ela foi forçada a casar com outro homem. E ele ficou revoltado por isso, e ele achava que, como ele era padre, ele ia chegar na glória dos céus, no plano espiritual, e não foi assim, e aí se revoltou. Exatamente, Sueli.
Mas é interessante porque aquela cena, né, deles dando as mãos, né, e eles dando um amparando o outro, é muito comovente, né? A obra E de André Luiz toda é muito muito maravilhosa, né, gente? que a Sueli citou é que havia esse caso lá dela também se arrepender, porque o padre se desviou pela perda dela, né? É isso, a gente está saindo de muita confusão, né? Então tá, pessoal. Por hoje a gente para por aqui. E para entrar em outro versículo, aí a gente vê a semana que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa, Sheilinha? Ô, Val, você acha que as tempestades aqui também têm essa função? As tempestades aqui no planeta, aqui no material, você fala? Será que elas desintegram um pouco essa matéria mental que a gente, que a Terra tem, enfim? Será? Eu não lembro onde, Sheilinha, que eu vi alguma coisa sobre isso, mas, de certa forma, às vezes, eu acho que algumas vezes sim. E tem inclusive, no livro do Leon Denis, que ele fala sobre as guerras. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele cita uma que teve uma tempestade, por conta da tempestade, que foi assim, trabalho da espiritualidade para que realmente a guerra prosseguisse no sentido que tinha que prosseguir, entendeu? Eu não lembro exatamente como, mas que teve a sua função, assim, foi trabalho da espiritualidade ali, né? Então, a gente não conhece, né, todos os instrumentos, as facetas todas que eles usam, né? A gente não sabe, mas eu acredito que às vezes tem essa função, né? Pode Pode ter, né? até conseguir, né, Pode. desintegrar um pouco de vibração ruim, sei lá. Quem sabe, né? A gente, que nem você falou, a gente não sabe ainda. Mas eu gosto da ideia de que talvez possa acontecer. Muito bom. A Didiminha parece que ia falar alguma coisa? Não? Então tá. Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? Não? Tudo bem? Só mais uma coisa. O Sol talvez tenha essa função, né? De também dar Queimar umas coisinhas, né? queimar umas coisinhas. Verdade, Ele tem verdade. mais cara de fogo purificador do que a chuva. Falam isso. Ai, ai, tá bom, gente. Olha, então, gente, muito obrigado. A reunião foi excelente, né? Foi muito boa. Os comentários sempre muito bons, muito enriquecedores. Então, muito obrigado. E semana que vem, se Deus assim permitir, a gente tá de volta com a sequência aí dessa parábola, tá bom? Então, Chegou a obrigada. sua hora, Belinha. Chegou a hora Comemore. da Belinha, da Índia e da Vitória. Agora elas As vão três. comer e depois eu vou passear com elas. Que beleza. É isso que elas estão, acho que elas estão com fome, comeram muito cedo hoje. Então, tchau, gente. Até semana que Tchau, vem. gente. Tchau.